Pessoal, antes de explicar os conceitos do capítulo 4, de tração e compressão simples, é bom ressaltar que vocês têm que assistir os 3 primeiros capítulos, tá? Porque tudo faz parte de uma sequência. Só que mesmo assim eu vou fazer uma revisãozinha para a gente poder seguir com a matéria. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é do conceito de tensão, que a gente viu lá no capítulo 1. Então, se eu analisar um diferencial de área de um elemento qualquer, eu sei que a tensão naquele ponto vai ser igual a um diferencial de força por um diferencial de área. E como a tensão ela é vetorial, eu posso decompor essa tensão, né? Então, no eixo axial, que é o eixo X, a gente vai ter uma componente que é o sigma, que é a tensão normal, e em Y eu tenho o tau, que é a tensão tangencial. Só lembrando também que quando o esforço normal ele é de tração, o sigma vai ser positivo, e quando o esforço for de compressão, ele vai ser negativo. Então, essas tensões normais, elas podem causar tanto o alongamento quanto o encurtamento do material. E aqui a gente aprendeu também como que calcula a deformação específica desse material na direção que a tensão normal está atuando. Então, por exemplo, nesse desenho aí, ele tinha um comprimento inicial dx e depois desse esforço de tração, o material ele se alongou e passou a ter um comprimento final de dx mais delta dx, que é essa variação. Então, a deformação específica, o epsilon, ele era definido como o deslocamento do material, né, que é o comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial, certo? Sabendo então que a tensão é força por área e deformação é a variação do comprimento pelo comprimento inicial, a gente analisou um gráfico de tensão versus deformação. E qual que é o conceito mais importante aqui? É aquele da lei de Hooke, né, onde o gráfico tem um comportamento elástico e linear, que é aquele trecho que tem uma reta, né, que tem a tangente com um ângulo que é constante. Então, é desse gráfico que a gente tirou o módulo de elasticidade, que é aquele E maiúsculo. E ele vai ser igual, então, a tensão por deformação, certo? Já que ele é a tangente do ângulo, vai ser a tensão sobre a deformação. E aí, outro ponto importante que a gente aprendeu foi das deformações transversais. Por quê? Porque o Hooke, ele definiu como que calculava a deformação na direção que a tensão atuava. Que nem eu mostrei para vocês, a gente calculou ali o epsilon x. Só que por mais que atue essa tensão só na direção x, eu vou ter deformação nas outras direções. Então, só que no sentido contrário. Então, o que acontece? As deformações em y e em z, elas vão ser iguais a menos o coeficiente de Poisson, que também é uma constante, vezes a deformação em x, né, a deformação axial, que nada mais é do que a tensão sobre o módulo de elasticidade. E aí, para analisar então isso de uma forma geral, juntando os estudos do Hooke e do Poisson, a gente chegou nessas 3 equações, que juntam as deformações que acontecem nos 3 eixos, tá? Então varia com a direção da aplicação da carga. E aí, outra coisa que a gente tem que relembrar é que existem 6 esforços internos, tá? Que vieram lá da mecânica. Então, eu tenho 3 componentes de translação e 3 componentes de rotação. As componentes de translação são as seguintes, ó, em x tem o esforço normal, que é o nx, né, no eixo axial. Em y e z, que são os eixos tangentes à seção, eu vou ter os esforços cortantes. Então, tenho o vy e o vz. Aí, as 3 componentes de rotação são, no eixo axial, no eixo x, eu vou ter o momento torsor, e nos outros dois, né, no eixo y e z, eu vou ter os momentos fletores, tá? E aí, a partir de agora, como foi deduzido lá no capítulo 2, a gente vai estudar qual que é a relação entre os esforços internos, esses que eu acabei de falar, e as tensões que atuam na estrutura. Então, tanto tensão normal quanto tensão tangencial. Só que nessa aula aqui, a gente vai ver aquele primeiro caso do esforço normal. E esse NX nada mais é do que um esforço resultante, tá? Como ele é um esforço resultante, ele vai atuar lá no centro de gravidade, no G da seção, e esse esforço vai ser então a soma de todos os diferenciais de força que atuam nessa direção X, tá? E por definição, a gente sabe que força vai ser igual a tensão vezes área, tá? Então a gente substituiu ali tensão vezes área e depois colocou a integral definida para representar essa soma.
E aí, eu deixei aqui nessa folha para vocês, para quem quiser pausar o vídeo, para olhar tudo que eu acabei de explicar. Eu coloquei esse formuláriozinho para a gente lembrar, então, e começar o estudo desse capítulo 4. Bom, gente, então tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês foi uma revisão do que a gente já viu. E qual que é o foco dessa aula aqui? Essa aula, ela vai trabalhar com o carregamento axial. Então, as cargas, elas estão atuando lá no eixo X. Lembrando que quando eu falar aqui de eixo axial, eu sempre vou estar falando do eixo X. Eu vou considerar sempre como eixo X. E aí, lembrando também que esse carregamento axial, ele vai ser distribuído uniformemente ao longo da seção transversal. O que isso quer dizer? Que eu não vou tratar um carregamento concentrado, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho esse NX aqui representado por esse vetor, parece que é uma carga concentrada, mas não é, porque essa daqui é a representação de um esforço resultante, que é a soma de vários outros, né? Ele é o resultante. Então, na verdade, ele está distribuído ao longo de toda a seção transversal. Então, como eu não vou tratar de cargas concentradas, eu vou desconsiderar aquela concentração de tensões que a gente estudou no princípio de Saint-Venant, tá? Então, vamos considerar aqui como se elas fossem constantes. Então, para começar, vamos analisar esse desenho que eu coloquei aqui para vocês. Esse desenho é um elemento diferencial que está sofrendo a ação do NX. Então, esse NX tem o vetor dos dois lá apontando para os dois lados, porque representa que ele pode ser tanto de compressão quanto de tração, e também tem uma tensão σx atuando aqui nesse diferencial de área, tá? E aqui a gente vai trabalhar nessa aula só com σx, tá? Então as tensões σy e σz, elas vão ser iguais a zero, a gente vai desprezar essas tensões. E aí, como que eu calculo a deformação longitudinal total desse elemento? Então a gente sabe, lá que eu acabei de mostrar para vocês também, que a deformação em x vai ser o σx sobre o módulo de elasticidade menos o Poisson dividido por E vezes a soma das outras duas tensões, né? Σy e σz. Como elas são iguais a zero, essa parcela toda aqui, ó, ela vai zerar. Então eu tenho que εx vai ser igual a tensão em x dividido pelo módulo de elasticidade. Então, essa daqui é a nossa deformação axial, ok? E aí, também, se eu quiser calcular, por exemplo, a tensão em x, eu posso isolar essa tensão nessa equação aqui, e fica que tensão em x é o módulo de elasticidade multiplicado pela deformação específica em x, tá? E a gente sabe também que por mais que atue só o σx aqui nessa estrutura, ele não vai deformar só na direção x, né, como o Hooke tinha estudado. Então, tem aquele efeito que foi estudado por Poisson. E vai ser o seguinte, as deformações que vão ocorrer, no caso, em y e em z, que são as direções transversais, vão ser iguais a menos, não pode esquecer desse menos, o coeficiente de Poisson multiplicado pela deformação axial, né, que é essa aqui que a gente acabou de calcular. Então, se eu quiser substituir também aqui, ó, fica aqui menos o coeficiente de Poisson vezes o σx sobre o módulo de elasticidade. Então, assim eu calculo deformação axial e assim deformação transversal. E aqui a tensão, se eu isolar nessa equação aqui, tá? Lá no capítulo 2, a gente viu que NX, esse esforço NX aqui, ele é igual à integral de tensão em X, desse σx, vezes dA. Lembrando que esse produto aqui, ele vem lá da definição de tensão. Então, tensão é força por área. Se eu isolar a força, fica que força é igual a σx vezes dA, tá? E o esforço, NX é resultante, então vai ser a soma de todos esses diferenciais de força que atuam na seção transversal. Então, nessa aula aqui, a gente quer saber como que calcula o σx. Para eu calcular esse σx, eu preciso tirar ele da integral. E como que eu faço isso? Bom, para ele sair da integral, ele tem que ser constante. Então, eu vou ter que considerar essa tensão aqui normal como constante. E como que isso acontece? Bom, aqui entra uma hipótese de simplificação matemática, né, que foi baseada em ensaios experimentais, que é a hipótese de Bernoulli, tá? E o que ele observou então? Que se o esforço NX e o material, eles obedecerem à lei de Hooke,
Então, se esse sistema tiver aquele comportamento elástico e linear, né, que é aquele trecho constante do gráfico, as deformações internas vão ser iguais em qualquer ponto da estrutura. Então, por exemplo, se uma seção plana ela se deforma, ela vai continuar plana depois da deformação, tá? E aí, como a deformação ela está relacionada com o deslocamento, como nessa fórmula aqui, ó, a deformação está relacionada com o deslocamento, esse deslocamento ele vai ser igual na mesma fibra. Então, o que eu concluo de tudo isso? Que se a deformação específica ela é constante ao longo da altura, e a constante elástica, né, também é uma constante, as tensões que atuam na seção transversal também são uniformes, são constantes, independente do ponto que elas atuam, tá? Em qualquer ponto da estrutura elas vão ser constantes. E aí, agora sim, com essa hipótese, eu consigo tirar o sigma_x da integral. Então, vai ficar o seguinte, nx vai ser igual ao sigma_x, que agora é constante, vezes a integral de dA. Bom, a gente sabe que se eu somar todos os diferenciais de área, eu vou chegar na área total, né? Na área da seção transversal. Então, nx vai ser igual ao sigma_x multiplicado pela área da seção transversal. Como que eu calculo a tensão? Eu vou isolar essa tensão aqui e vou passar o ar dividindo. Então, a tensão, aqui em x no caso, vai ser igual ao nx dividido pela área. Aqui tem mais ou menos, porque pode ser um esforço ou de tração, positivo, ou de compressão, negativo, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Se eu substituir a equação que eu coloquei como 2, que é essa daqui, ó, em 4, que é essa daqui, então eu achei dois jeitos de calcular o sigma_x. Eu vou igualar essas duas equações no caso. Vai ficar que o módulo de elasticidade vezes a deformação específica vai ser igual a mais ou menos nx sobre a área. Para eu calcular a deformação axial, eu vou isolar esse termo aqui. Então, eu passo a constante elástica dividindo, né? E vai ficar que a deformação axial vai ser mais ou menos nx dividido por e vezes a. Então, é assim que eu calculo a deformação axial. Na outra folha, eu vou mostrar para vocês como calcula a deformação transversal, já que a gente viu que mesmo que eu tenha só o sigma_x, ele vai deformar nas outras duas direções. Então, as deformações transversais, que a gente já sabe também, elas são calculadas por menos Poisson multiplicado pela deformação axial, que nesse caso é na direção x. Na outra folha, a gente viu que essa deformação aqui axial, ela é dada por nx dividido por EA, certo? Então, é assim que a gente calcula as deformações específicas segundo as três direções, certo? E se eu quiser calcular agora a variação de comprimento? Então, esse ΔL aqui ou esse ΔDx, se eu estiver trabalhando com elemento diferencial. Então, a gente já sabe também que deformação específica é dada por variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a direção x, certo? Então, se eu quiser saber a variação de comprimento nessa direção x, eu vou isolar ela da equação e vou passar esse dx multiplicando aqui. Então, a variação de comprimento, ΔDx, é a deformação axial multiplicada por dx. Aqui, gente, eu estou trabalhando com elemento diferencial, certo? Então, é ΔDx multiplicado por dx. Se eu quiser saber a variação total da minha peça, né, do elemento que eu estou trabalhando, eu vou ter que fazer o somatório de todas essas variações aqui em termos diferenciais, certo? Então, eu vou fazer uma integral. Então, meu ΔL ele vai ser dado pela deformação específica em x, né, que pode variar, multiplicado por dx. Essa deformação específica, essa deformação axial, a gente viu que vale nx dividido por EA. Então, eu só fiz a substituição aqui, certo? E essa formulinha aqui, ó, dessa integral, é a nossa equação geral. Geral por quê? Porque ela vale para qualquer caso. Então, tanto o nx ele pode variar, quanto a seção pode variar. Por isso que aqui eles estão em função de x, certo? Eles podem variar ao longo da seção. Aí eu vou apresentar para vocês agora casos particulares, onde a gente pode fazer uma certa simplificação dessa equação geral aqui. Então, nesse primeiro caso, o que vocês podem reparar? Eu tenho aqui esse elemento, que tem um comprimento L, e tem essa força P agindo nele, certo? Essa força P é a mesma tanto aqui, tanto desse lado quanto desse.
E aí vocês podem reparar também que a área ela é a mesma ao longo do comprimento. Então, essa área A aqui é constante. E aí, gente, independente do lugar que vocês façam a seção nesse elemento, se eu fizer uma seção nesse ponto, por exemplo, o que vai surgir internamente nele para a gente poder analisar? A gente sabe que essa carga P aqui, ela vai gerar esforços internos na estrutura, certo? Então, vai ser aquele esforço normal, NX, que vai surgir aqui. E aí, como esse P aqui é constante, se eu fizer uma seção aqui nesse ponto, vai surgir um NX com o mesmo valor dessa carga P. Então, o que eu coloquei aqui na equação geral? Eu coloquei que meu ΔL vai ser o P de x, por quê? Porque esse NX tem o mesmo valor de P, multiplicado por dx dividido por EA, tá? Só que nesse caso aqui, como eu já disse para vocês, a força P ela é constante, o E a gente sabe que é a constante elástica, e a área também é constante ao longo da seção, ao longo de todo o comprimento. Então, eu vou retirar essa parcela aqui da integral, certo? Ó, tirei tudo isso aqui da integral, sobrou só integral de dx. E esse dx aqui, gente, ele nada mais é do que um diferencial de comprimento. Então, são vários comprimentos aqui, ó, diferenciais, que se eu fizer o somatório, se eu fizer a integral, vai chegar no comprimento total da peça, que nesse caso é L. Então, se vocês fizerem um exercício que tiver essa situação aqui, é só multiplicar o P pelo comprimento e dividir pelo módulo de elasticidade multiplicado pela área, certo? Nesse segundo caso aqui, a gente vai trabalhar com vários trechos constantes. Então, para poder calcular o ΔL, a gente tem que analisar cada um desses trechos, ó. Cada um desses trechos por meio de seções. Se vocês separarem aqui, essa força P é a mesma tanto desse lado quanto desse, que nem nesse outro caso aqui, tá? E o que vai acontecer então? Se eu fizer qualquer seção no interior dessa estrutura, dessa barra, pode ser tanto S1 quanto S2 quanto S3, o esforço interno NX que surge nessa barra aqui, ela vai ter o mesmo valor de P, certo? Então, como eu coloquei aqui embaixo, o NS1 vai ser igual ao NS2, que é igual ao NS3, que são as normais no interior da estrutura, vão ter o mesmo valor da carga P. Por quê? Para poder manter a peça, né, a barra em equilíbrio estático. Então, para calcular a variação de comprimento de um caso como esse, é só vocês colocarem esse P dividido por E em evidência e multiplicar pela somatória dos comprimentos de cada trecho dividido pelas suas áreas respectivas. Então, nesse caso, depois de analisar cada trecho separadamente, ó, que nem eu fiz aqui também, a gente percebe que esse P sobre E ele é constante para todos eles. Então, coloquei em evidência e multipliquei por, primeiro, o L1 dividido pela área respectiva, que é a área 1, mais o L2 dividido pela área 2, mais o L3 dividido pela área 3. E é assim que a gente trabalha, então, quando tem vários trechos constantes. E essa carga P aqui, esse esforço aqui é o mesmo. E para fechar essa aula, eu vou fazer duas observações que são muito importantes. Primeiro, esse produto E vezes A, que vocês encontram aqui, por exemplo, aqui, 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 o que ele significa? Né? Esse produto nada mais é do que a rigidez axial do elemento. Né? Então, o que ele significa? Quanto maior a rigidez do elemento, menor vai ser o deslocamento, né? A variação de comprimento dele. E quanto menor a rigidez, mais ele vai se deslocar, mais o material se desloca. A outra observação importante é que todas essas relações, né, que eu apresentei nessa aula para vocês, elas valem tanto para esforços de tração quanto compressão. Só que para compressão tem um detalhe importante, que é o quê? O elemento ele não vai poder ser muito longo, muito esbelto. Por quê, gente? Porque aí vai ter uma instabilidade no equilíbrio desse elemento, que é o que a gente chama de flambagem, tá? Então, eu não vou explicar aqui o que é flambagem, porque tem um capítulo mais pra frente que vai tratar só disso. Mas saibam que quando eu trabalho com compressão, o elemento ele não vai poder ser muito longo por conta desse fenômeno aqui, tá? Da flambagem. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me perguntar.